Evangelho em Pauta, com Gláucia Savim. Olá, amigos do nosso Evangelho em Pauta. Hoje o nosso tema é retribuir o mal com o bem, que está no capítulo 12, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um tema difícil, né? Porque como é que a gente faz para retribuir o mal com o bem? Porque na teoria é fácil a gente falar, mas na prática a gente não tem ainda muita familiaridade com o bem. E por que eu digo isso? Porque durante quase todas as nossas encarnações, quer dizer, durante toda a nossa existência como espíritos até agora, né, há pouco tempo é que a gente adquiriu uma certa familiaridade com o bem. Porque até pouco tempo atrás eu posso garantir para vocês que todos nós aqui, né, tínhamos mais facilidade em fazer o mal do que o bem. O bem, de certa maneira, é uma coisa nova nas nossas vidas. Por isso é que a gente não tem tanta facilidade em utilizar as ferramentas do bem, né? Elas parecem até um pouco frágeis nas nossas mãos porque nós não sabemos utilizá-la. Kardec mesmo, quando pergunta para os espíritos na questão 932, ali no Livro dos Espíritos, por que o mal prospera, né? Os espíritos falam para ele, porque os bons são tímidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente ainda não tem desenvoltura para utilizar as ferramentas do bem, né? Porque, claro, a gente não pode usar com a astúcia dos maus, né? A gente tem que fazer o bem, né? Então a gente tem que utilizar as ferramentas que estão ao nosso dispor. E num mundo tão polarizado, né, como o nosso agora, é fácil a gente reagir com as antigas ferramentas que a gente estava acostumado, né? Então a gente vai ali, né, naquele olho por olho, a gente reage na mesma moeda. E como é que a gente faz para reagir com as ferramentas do bem? A primeira ferramenta é a humildade. Que a gente usa a ferramenta da humildade? É não se deixando atacar pelo mal. Porque quando o mal nos fere, significa que ele atingiu o nosso orgulho, que ele atingiu a nossa vaidade, ele atingiu o nosso ego. Então, aquele agressor, ele conseguiu nos atingir. Mas se a gente não se deixar abater, se a gente não sentir aquele ataque, a gente não tem nem o que perdoar, né? A gente não sentiu o golpe. Então a primeira ferramenta é trabalhar a nossa humildade. Mas às vezes não funciona. Às vezes a gente sente o golpe, a gente sente, né, aquela pancada. E aí qual é a ferramenta que a gente usa nesse caso? A gente tem uma segunda ferramenta, que é a ferramenta do perdão. É a ferramenta que nos ajuda a sair daquela sintonia, né, que faz com que a gente não amplifique aquela onda de choque que a gente recebeu. Então o perdão meio que paralisa essa onda e fala, para, né, não vou mais sofrer por causa disso. E aí a gente tenta compreender aquela pessoa naquela situação ainda, né, talvez de inferioridade moral em relação a gente ou em relação à situação da vida que se aproximou. E a terceira ferramenta, que também ajuda, é a misericórdia. É quando a gente para e ora por aquele que está tentando nos ferir. É quando a gente reza por ele, né? Em que a gente busca, né, uma outra onda mental, uma outra sintonia, né, que vai realmente anular aquela onda de choque que a gente está recebendo, porque a gente se coloca numa outra posição e a gente nesse instante, né, consegue angariar inclusive a simpatia dos bons espíritos, porque tudo bem, né, a gente sofreu o golpe, a gente é humano, mas a gente está procurando sair daquela zona de confusão, né, daquelas sensações, daquelas reações emocionais que a gente costuma ter sempre. E é nesse momento em que a gente cresce e que a gente consegue retribuir o mal com o bem. Isso demanda treino porque há tempos que a gente ainda não sabe trabalhar com o bem, mas é um aprendizado importante e é um aprendizado para toda a nossa vida. Muita paz a todos.